Internautas do Saúde.com, eu tenho a grata satisfação de iniciar o programa hoje conversando com o médico cardiologista Dr. Evaldo Rosa, e hoje um tema importantíssimo para os idosos: diabetes em idosos. Por que falar deste tema? Dr. Evaldo, prazer a sua presença aqui para a gente falar desse tema importante, e a gente pede a atenção de todas as pessoas, de todas as idades, para esse tema, diabetes em idosos. Por que diabetes em idosos? Falar desse tema. Judásio, eu quero parabenizar o Saúde.com pela qualidade dos temas, dos profissionais, das discussões, tem sido muito positivo. Diabetes por si só é um tema muito importante, né? O diabetes por si só, ele já traz acompanhado com ele uma série de condições que prevalecem, que predispõem a uma série de doenças, de outras patologias. Então, falar de diabetes é muito importante. Quando a gente vai falar de diabetes em idoso, é muito mais importante ainda. Quando a gente pega a população acima de 65 anos, por exemplo, entre 65 e 79 anos, 65 e 80 anos de idade, cerca de 30% da população é diabética ou tem alguma alteração no metabolismo da glicose. Quando você passa de 80 anos, essa incidência aumenta mais, ainda vai para 40%, 50%. Então, eu lhe diria que é importante falar, primeiro, porque é algo muito prevalente na população idosa. E, segundo, porque traz no seu bojo complicações outras que podem serem prevenidas. Quais os tipos de diabetes? Olha, nós temos, na verdade, não apenas um tipo de diabetes, essa pergunta é muito importante, precisa ficar muito clara. Nós podemos dizer que nós temos 4 tipos de diabetes. Temos o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que normalmente tem início na infância ou na adolescência e que não tem uma hereditariedade, assim, uma carga genética importante, e ele se caracteriza por uma falência das células beta-pancreáticas, ou seja, das células que produzem insulina. Então, o diabetes tipo 1 é um diabetes em que existe uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Esse diabetes, ele não é o mais prevalente, ele é cerca de 8% apenas da população diabética e se caracteriza principalmente por ter um início, na maioria das vezes, na infância e na adolescência. Aí nós temos o diabetes tipo 2. Esse representa cerca de 90% dos pacientes diabéticos. E é esse o nosso foco aqui, porque é aí que está o nosso trabalho, a orientação, principalmente para evitar as complicações. O diabetes tipo 2, ele tem uma relação muito forte com a genética, com a hereditariedade, ou seja, com a história de diabetes na família. Ele tem uma relação muito forte com o sedentarismo, com o ganho de peso e se caracteriza principalmente por uma resistência às células periféricas, principalmente às células musculares, à ação da insulina. Então, que veja que é totalmente diferente do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, você não tem uma produção de insulina adequada. No diabetes tipo 2, o organismo produz insulina de uma maneira, na maioria das vezes, adequada. Às vezes pode não ser adequada, mas o organismo produz insulina. O que predomina no diabetes tipo 2 é uma resistência das células à ação da insulina. Temos mais o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que desenvolve no decorrer da gravidez, e temos alguns outros tipos de diabetes relacionados ao uso de medicamentos, a algumas patologias específicas, mas são esses 4 tipos que eu acabei de falar, Judásio. Como fazer o diagnóstico? A gente vê muita gente que compra aquelas máquinas e tal, e fura o dedinho em casa para saber o nível, né, o grau que está. Me fale um pouco sobre a questão de como fazer o diagnóstico. Olha, esse é outro ponto importante. A gente precisa ter uma linha divisória para saber quando é que a pessoa é diabética ou não, como fazer o diagnóstico. A gente pode dizer aqui, Judásio, que tem 3 maneiras. Uma, pela glicemia de jejum, aquela glicemia que a pessoa faz em jejum.
A glicemia de jejum normal, hoje considerada normal, é aquela abaixo de 100 miligramas, ou seja, até 99 miligramas. Essa é a glicemia chamada normal. Quando você tem uma glicemia de jejum entre 100 miligramas e 125, a gente chama uma glicemia alterada, uma intolerância à glicose. A gente poderia, entre aspas, dizer até que seria um pré-diabetes. E o diabetes é quando a glicemia de jejum é superior a 126 miligramas. Então, o ponto de corte para diagnosticarmos diabetes através da glicemia de jejum é a partir de 126 miligramas, sendo que tendo o cuidado de fazer mais de uma dosagem, no mínimo 2 dosagens de glicemia de jejum acima de 126 miligramas. Aí você pode dar o diagnóstico, aí você pode afirmar que esse paciente ele é diabético. Mas não é apenas a glicemia de jejum. Nós temos mais 2 outros parâmetros, que é a hemoglobina glicosilada ou a hemoglobina glicada, que é outro dado laboratorial muito importante no acompanhamento, no diagnóstico e no acompanhamento do paciente diabético. A hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, a gente considera ela normal quando ela está abaixo de 5,4%. Quando ela está entre 5,4% e 6,4%, a gente diz que esse é um paciente de alto risco para diabetes. E quando ela está acima de 6,5%, aí você tem o diagnóstico de diabetes, mesmo que a glicemia não esteja alterada, a glicemia de jejum não esteja alterada, o que é muito raro. Geralmente uma coisa vem associada com outra. E o terceiro critério de diagnóstico é aquela dosagem da glicemia que nós chamamos de glicemia pós-prandial. É aquela glicemia feita 2 horas após a refeição. Então, quando essa glicemia ela é normal, quando ela está até 140 miligramas, a gente considera normal. De 140 a 200 miligramas, a gente diz, eu estou falando da glicemia pós-prandial, a glicemia pós 2 horas da refeição. Entre 140 e 200 é um teste alterado e acima de 200 miligramas é o diagnóstico de diabetes. Então, são esses os 3 critérios para o diagnóstico de diabetes. O paciente foi constatado que ele está com diabetes. Quais as metas que ele tem que atingir? Eu vou ver como agora. Quais as minhas metas? Eu tenho que fazer o quê para que ela baixe, para que eu viva, vamos dizer assim, não sei, dentro da normalidade, como um diabético? Olha, é muito importante que a gente, no acompanhamento de qualquer paciente com determinada patologia, a gente saiba onde é que a gente quer chegar, que metas a gente quer atingir. E no diabético isso é muito importante, porque o resultado a longo prazo, principalmente por se tratar de uma doença crônica, depende dessas metas. Então, o paciente diabético, nós queremos uma glicemia de jejum dele abaixo de 110. Essa é uma meta. Nós precisamos que a hemoglobina glicosilada dele fique abaixo de 7% nos pacientes adultos jovens e abaixo de 8% nos pacientes mais idosos. Essas são as metas dos níveis de glicemia de hemoglobina glicosilada no paciente diabético. Porém, temos outras metas que nos pacientes diabéticos são diferentes de quem não é diabético. Por exemplo, a meta que a gente quer do colesterol de um paciente diabético é diferente da meta que a gente quer do colesterol e do triglicérides no paciente que não é diabético. Por quê? Porque o diabético ele tem mais chances de ter complicações. O colesterol dele apresenta diferenças em relação ao colesterol de quem não é diabético. Então, se a gente está diante de um paciente diabético, a gente quer o colesterol total dele abaixo de 200 e o LDL abaixo de 100.
Mas se ele tem outros fatores de risco, por exemplo, se ele é hipertenso, se ele já teve algum problema cardiovascular, isso muda. A gente quer o colesterol total dele abaixo de 160 e quer o LDL abaixo de 70. Então a gente não pode simplesmente olhar o valor normal e achar que no diabético é isso, não. As metas que a gente trabalha no paciente diabético são metas diferentes do paciente que não é diabético. Outra meta importante no paciente diabético também são os níveis de pressão. A gente quer no paciente diabético a pressão muito mais controlada, muito mais próximo de 12/8 do que no que não é diabético, porque ele tem mais possibilidade de complicar. Então, as metas são muito importantes que a gente, e principalmente os profissionais de saúde que trabalham, persigam isso e os pacientes diabéticos, eles estejam cientes disso. Olha, eu conversei aqui com o Dr. Evaldo Rosa. Dr. Evaldo, um tema muito importante. Eu tenho certeza que os internautas estão felizes por essa aula aqui, e que vocês tomem os cuidados necessários. Procure sempre o médico para que você possa cuidar melhor da sua saúde. Ninguém melhor do que o médico. Essa é a verdade. Dr. Evaldo, muito obrigado. Judásio, muito obrigado. Só para encerrar assim, eu vou encerrar aqui com alguns outros conselhos bem práticos para os pacientes diabéticos. Alguns outros dados têm que ser observados com muita atenção no paciente diabético. Um é a medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial no paciente diabético, ela precisa ser feita com o paciente deitado, com o paciente sentado e com o paciente em pé, para a gente ver se esse paciente não está desenvolvendo o que nós chamamos de hipotensão postural. Então, você que é diabético, principalmente se você é idoso, se usa várias medicações, quando medir a pressão, meça a pressão deitado, sentado e em pé e anote isso. Quando for para o seu médico, você leva isso. Um outro cuidado muito importante no paciente diabético é o cuidado em os exames periódicos da visão, porque nós temos aí as complicações oftalmológicas do paciente diabético, principalmente a nível de retina. Então, a avaliação oftalmológica, pelo menos uma vez por ano, ela é obrigatória. A avaliação da função dos rins é obrigatória também, como o cuidado que se tem que ter com a circulação de maneira geral. E aí, uma atenção muito prática do dia a dia. O diabético tem que verificar, olhar e ter um cuidado com os pés muito grande, porque ele tem uma chance maior de desenvolver problema na circulação dos membros inferiores, assim como também neuropatia periférica. Então, o diabético, às vezes, ele perde um pouco a sensibilidade, então tem uma maior chance de ter um ferimento nos pés. Então, o cuidado quando for cortar a unha, o cuidado quando for salão, que for fazer unha, ter o cuidado de olhar os pés todo dia, lavar os pés bem lavados, enxugar bem entre os dedos. Então, esses são alguns cuidados práticos e agradecer a oportunidade daqui no saúde.com. Muito obrigado.